Olá, pessoal! Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos no canal. Nesse vídeo vou estar comentando sobre a sentinela que vai ser estudado no dia 19 a 25 de maio de 2025, que tem como tema Como podemos imitar o zelo de Jesus? Antes da gente começar, gostaria de pedir que aqueles que ainda não se inscreveram no canal já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, bora pro vídeo. A primeira pergunta é: qual é uma das coisas que diferenciam o povo de Jeová daqueles que dizem ser cristãos? Você pode responder. O que mais diferencia o povo de Jeová é o zelo na pregação das boas novas. Enquanto muitos grupos religiosos afirmam seguir a Cristo, poucos imitam o seu exemplo de pregar de forma regular e organizada. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 14, destaca que os verdadeiros cristãos são um povo zeloso de boas obras, e a pregação é uma das mais importantes. Mesmo quando nos sentimos desanimados, esse zelo nos leva a continuar. O relato do ancião, que reconhece que às vezes falta motivação, mostra que isso é normal, mas não impede que continuamos firmes na nossa designação. Parágrafo 2. Porque às vezes pode parecer difícil se sentir animado para participar na pregação. Resposta: pode parecer difícil porque, diferentemente de outras atividades cristãs, em que vemos resultados imediatos e recebemos incentivo direto, a pregação muitas vezes traz poucas respostas e até rejeição. Isso pode nos fazer sentir que nossos esforços não estão surtindo efeito. Além disso, como o parágrafo menciona, vivemos num tempo de crescente oposição, o que pode desanimar. Ainda assim, entender que isso é parte do cumprimento das profecias nos ajuda a continuar com fé. Parágrafo 3. O que aprendemos sobre o zelo de Jesus em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9? Resposta: Jesus nunca perdeu o zelo na pregação, mesmo diante da indiferença das pessoas. Em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, ele comparou seu ministério com o de um homem que insistiu por 3 anos com uma figueira infrutífera, demonstrando paciência e persistência. Da mesma forma, Jesus não desistiu das pessoas, continuando a pregar com intensidade até o fim do seu ministério. Esse exemplo nos encoraja a persistir, mesmo quando não vemos frutos imediatos. Parágrafo de número 4. Que 4 coisas vamos aprender do exemplo de Jesus? Resposta: aprenderemos que Jesus, primeiro, se concentrava na vontade de Jeová. Segundo, tinha bem em mente as profecias da Bíblia. Terceiro, confiava na ajuda de Jeová. E quarto, mantinha uma atitude positiva em relação às pessoas. Seguir esses aspectos do exemplo dele nos ajuda a manter e até a aumentar nosso próprio zelo. Debaixo do subtítulo Jesus se concentrava na vontade de Jeová, parágrafo 5 pergunta: como Jesus mostrou que se concentrava em fazer a vontade de Jeová? Resposta: Jesus demonstrou sua concentração total na vontade de Deus ao priorizar a pregação do reino, mesmo nos últimos meses de vida. Ele viajava incansavelmente, ensinando de cidade em cidade, e também treinava outros para continuar a obra. Ele via a pregação como sua principal missão, como vemos em Lucas, capítulo 4, 43 e capítulo 13, versículo 22. Pergunta do parágrafo 6. Como a obra de pregação está ligada a outras atividades que fazemos na organização? Veja também a imagem. Resposta:
Todas as outras atividades organizacionais, como construção de salões, apoio humanitário e o trabalho em Betel, estão diretamente ligadas à pregação. A imagem mostra diferentes áreas de serviço, como construção, produção de publicações e ajuda humanitária, todas apontadas para a obra de pregação como objetivo final. E a legenda da figura reforça isso ao afirmar: pregar as boas novas é o trabalho mais importante que Jeová e Jesus querem que façamos hoje. Isso nos lembra que, embora muitas tarefas sejam necessárias, nenhuma substitui nossa responsabilidade pessoal de pregar. Parágrafo 7. Por que Jeová quer que continuemos pregando? 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Resposta. Jeová deseja que todos sejam salvos. E por isso quer que as boas novas sejam pregadas a todos. Ele nos equipa com ferramentas práticas como a brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos, para ajudar a despertar o interesse das pessoas. Mesmo que alguém rejeite a mensagem agora, poderá lembrar dela futuramente. Mas isso só será possível se continuarmos pregando hoje. Debaixo do subtítulo, Jesus tinha bem em mente as profecias da Bíblia. Parágrafo 8. Como conhecer as profecias bíblicas influenciou a forma como Jesus usava seu tempo? Resposta. Jesus conhecia o tempo limitado de seu ministério baseado em profecias como Daniel, capítulo 9, versículo 26 a 27. Ele também teria apenas 3 anos e meio e que enfrentaria sofrimento e morte. Isso o levou a usar seu tempo com sabedoria, priorizando a pregação. Parágrafo 9. Por que entender as profecias da Bíblia nos motiva a pregar com zelo? Resposta. Saber onde estamos na linha do tempo profético, à beira do fim desse sistema, aumenta nossa urgência. Vemos as profecias de Daniel e outras se cumprindo diante dos nossos olhos, o que nos lembra da necessidade de agir agora. Isso nos motiva a continuar, apesar das dificuldades. Parágrafo 10. De que outras maneiras as profecias da Bíblia nos motivam a pregar? Resposta. As profecias trazem esperança e mostram que Jeová pode transformar qualquer pessoa. A imagem da paz futura de Isaías, capítulo 11, versículos 6 e 9, mencionada por Leila, reforça essa ideia. Também nos lembra que fazemos parte de um cumprimento profético global, como destacou o Christopher sobre Marcos, capítulo 13, versículo 10. Tudo isso nos dá motivos para pregar com entusiasmo. Debaixo do subtópico, Jesus confiava na ajuda de Jeová. Parágrafo 11. Pergunta: por que Jesus precisava confiar em Jeová para continuar pregando com zelo? Com base em Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 53. Resposta: Jesus enfrentou forte oposição e até tentativas de assassinato. Ele sabia que sua mensagem causaria divisão, mas não se intimidou, pois confiava plenamente na ajuda de Jeová. A certeza de que não estava sozinho deu-lhe forças para continuar. Pergunta do parágrafo 12. Como Jesus preparou seus discípulos para continuar pregando quando enfrentasse perseguição? Resposta. Ele os ensinou a confiar em Jeová, a serem prudentes e a evitarem confrontos desnecessários. Jesus os orientou a manter uma atitude equilibrada, persistente, mas respeitosa e estratégica, fugindo quando fosse necessário. Parágrafo 13.
Porque você pode ter certeza de que Jeová vai ajudar você. Resposta. A oração de Jesus em João 17 mostra que ele pediu por todos os que aceitassem a mensagem dos apóstolos, incluindo nós. O livro de Atos mostra como Jeová respondeu ajudando os seus servos. Podemos ter certeza de que ele continua fazendo isso hoje. Parágrafo 14. Pergunta: por que sempre vamos conseguir pregar com zelo, mesmo em tempos difíceis? Veja também a imagem. A imagem mostra irmãos pregando com cautela em um lugar onde a obra é restrita. A legenda diz: mesmo em lugares onde nossa obra é restrita, nossos irmãos encontram maneiras seguras para pregar. Isso ilustra que, mesmo em circunstâncias desafiadoras, Jeová fornece meios para continuar a obra. Como diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, ele nos dá poder para continuar até o fim. Debaixo do subtítulo, Jesus mantinha uma atitude positiva. Parágrafo 15, pergunta: como sabemos que Jesus tinha uma atitude positiva sobre a pregação? Resposta: Jesus via a humanidade como um campo pronto para a colheita. Ele mantinha essa visão otimista mesmo quando encontrava rejeição. A alegria dele ao ver alguém aceitar a mensagem, como em Lucas, capítulo 10, versículo 21, mostra sua atitude positiva e amorosa. Parágrafo 16. Como as ilustrações de Jesus ajudaram os discípulos a ter um ponto de vista positivo sobre a pregação? Com base em Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. Veja também a imagem. As ilustrações do grão de mostarda e do fermento mostravam que o reino cresceria de forma poderosa e transformadora. A imagem mostra irmãos pregando e o resultado disso, novas pessoas aceitando a verdade. A legenda afirma: assim como Jesus, continuamos positivos e não perdemos a esperança de que alguns ainda aceitem as boas novas. Isso reforça a ideia de que, mesmo quando os resultados não são visíveis de imediato, o crescimento e a transformação ocorrem. Parágrafo 17. Pergunta: por que podemos continuar tendo uma atitude positiva sobre a pregação? Resposta: porque milhões continuam reagindo positivamente à mensagem. Todos os anos vemos muitos se batizando e se juntando à grande colheita. Jeová, o Senhor da colheita, está no controle e sabe que ainda há muitos que podem ser alcançados. Parágrafo 18. Pergunta: o que queremos que as pessoas percebam sobre nós? Resposta: queremos que, ao nos verem pregando com coragem e entusiasmo, percebam que seguimos o exemplo de Jesus. Assim como os apóstolos foram reconhecidos por sua associação com Jesus, como mostra Atos 4:13. Desejamos que nosso zelo na pregação identifique claramente quem somos nós. Vamos para as perguntas de recapitulação. Como podemos imitar o zelo de Jesus por nos concentrar na vontade de Jeová e ter bem em mente as profecias da Bíblia? Resposta: Jesus colocou a pregação em primeiro lugar porque sabia que essa era a vontade de Jeová. Nós também mostramos zelo quando priorizamos esse trabalho e relembramos que as profecias mostram que o fim está próximo, o que torna a pregação ainda mais urgente. Como podemos imitar o zelo de Jesus Cristo por confiar na ajuda de Jeová? Resposta: mesmo diante de oposição,
Jesus confiava que Jeová o apoiava. Imitamos esse zelo quando oramos, nos apoiamos em Jeová e lembramos que Ele continua nos ajudando hoje, como fez com os discípulos do passado. Próximo. Como podemos imitar o zelo de Jesus por manter uma atitude positiva? Resposta. Jesus sempre acreditou que as pessoas poderiam mudar. Mesmo com rejeição, ele via a pregação como uma grande colheita. Nós também mostramos zelo ao manter a esperança de que as boas novas ainda podem tocar corações. Então esse foi o estudo de A Sentinela. Espero que todos tenham gostado e quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.